fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Depois você poderá ler esse mesmo capítulo, a partir do versículo 17, e você vai ver que havia dissensões na ceia daqueles irmãos. A coisa estava desordenada. Então Paulo estava puxando a orelha deles. Senhor Deus, damos graças ao Senhor por sua palavra escrita. Teu servo profeta disse que o Senhor não fala conosco, mas através de sua voz audível do céu. Mas o Senhor deixou isso escrito em um papel, em um livro, e espera que através disto, Senhor, nós poderemos encontrar a vontade perfeita do Senhor e assim recebamos o Espírito Santo. Então acrescente as suas bênçãos, Pai, a leitura que acabamos de fazer, e que o Espírito Santo esteja presente para falar conosco, para levar a sua palavra bem no profundo de cada coração. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar-vos. Aí vocês me veem com esse pacote de literatura aqui. Eu não sei o que vocês pensam, né? Mas, por certo, vocês pensam assim, vamos fazer uma vigília hoje de dia, né? Mas o que acontece que o que nós vamos falar, é claro, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é a mensagem do Elias que Deus tem nos enviado para esta era. Então eu gosto, ainda que a gente poderia citar de cor, mas eu gosto de ler, porque assim fica, vocês não vão ficar pensando que é um pensamento do pastor Albertino, não é? De fato, a voz, a fala é minha, mas o pensamento é de Deus. Mas nós meditamos aqui no culto de quinta-feira, quem não veio, perdeu, não é? Sobre Abraão em obediência a Deus. Então o profeta disse que Abraão, mesmo tendo 100 anos de idade, mas que para ele Abraão não passava de uma criancinha agitada. Então ele disse: Abraão, eu sou mãe, eu tenho seio, e você pode sugar as minhas forças através das minhas promessas. O profeta disse que Deus apareceu para Abraão em nome de El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Então ele diz que essa palavra em hebraica ali significa El Shaddai, o Todo-Poderoso. E descobrimos que ao subdividir esta palavra, Shad, em hebraico significa seio.
Shaddai significa seio de Deus. Então, o irmão Branham nos diz um homem, melhor dizendo, um Deus com seios para derramar a sua própria força em seus filhos que creem. Um Deus com seios para derramar a sua própria força. Força significa vigor. Em seus próprios filhos que creem nele. Quando eles estão enfermos, quando eles estão fracos, veja, quando o fluxo do Espírito está debilitado, ele derrama a sua força neles, enquanto eles seguram no seio de sua promessa e começam a retirar forças daquelas promessas. Amém. Então vamos fazer isso nesta manhã. E que não haja nenhum fraco em nosso meio, porque Deus está oferecendo esta capacidade para cada um de nós. Simplesmente vamos continuar crendo, confiando, e esse Deus está presente aqui entre nós nesta manhã. Agora, amados, na mensagem discernindo o corpo do Senhor. Discernimento é uma coisa necessária, é uma coisa essencial para cada cristão, para cada filho e filha de Deus. Olha, o profeta nos diz, o nosso destino eterno não está completamente determinado pelo que vemos e ouvimos. Porque vemos muitas coisas, ouvimos muitas coisas. Porém, está determinado pela classe de discernimento que temos do que vemos e ouvimos. Então, precisamos discernir tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos. O apóstolo São Paulo disse assim, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E o que nós precisamos de ouvir e vermos são as coisas que nos edificam espiritualmente. Porque senão, ao invés de crescer, nós vamos descrescer. E é o que nós não queremos. Queremos cada dia crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer na fé, crescer no amor, crescer na esperança. Amém. Pois a Bíblia nos diz que, à medida em que os dias passam, cada dia que passa, nós estamos mais perto da nossa salvação do que quando aceitamos a fé. Muito bem. Então, nosso destino eterno não está determinado somente por aquilo que vemos e ouvimos, mas pela classe de discernimento que temos do que vemos e ouvimos. Na mensagem A Estatura de um Homem Perfeito, no parágrafo 48, poderíamos citar isso de cor, mas vamos tomar as próprias palavras do irmão Branham. Ele diz, quando você é um céptico da Bíblia, quando você é um céptico da exatidão da palavra, é melhor que fique quieto até que o creia. Quando você está em dúvida, por quê? Há tantas coisas que você ouve. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa,
E muitas vezes isso te causa dúvida, te deixa como um cético da palavra. Então é melhor você ficar quieto, orar e esperar em Deus. O profeta diz, é melhor que fique quieto até que o creia. O que é pecado? O que é pecado? Eu creio que todos nós, crentes da mensagem, sabemos responder esta pergunta. O pecado é a incredulidade. O pecado é a incredulidade. Porque você não faria nada contrário à palavra de Deus se você não agisse como um incrédulo. Então o profeta diz, o fumar, o beber, o jogar, o prostituir, não é, adulterar, estas coisas não são pecado. E alguém ficou admirado, mas essas coisas não é pecado, irmão Branham? Ele disse, não. O pecado é a incredulidade. E se você faz essas coisas é porque você é um incrédulo. Então ele mostra que há somente dois elementos que governam o ser humano. Dois elementos que governam a nossa vida. E estes são a dúvida ou a fé. Você é governado por um ou pelo outro. Um deles dominará a sua vida. Misericórdia. Agora, amados, com esta revelação que Deus nos deu de sua palavra, através dessa mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, esta mensagem que é o atavio da noiva, esta mensagem que nos prepara para sermos arrebatados, olha, você não pode deixar a dúvida governar a sua vida. Não tenha dúvida de nada, você tem que crer que a palavra de Deus é a verdade. E como o Senhor Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E se o diabo quiser colocar uma dúvida na sua mente, e você perguntar, mas e aquilo que Deus prometeu e não aconteceu? Ou que Deus promete e eu peço e Ele não responde? Ora, a falha não está em Deus. A falha deve estar em você. Ou em algum outro lugar, mas na palavra de Deus não há falha. Então, vamos guardar isto. O ser humano é governado por dois elementos. Um deles é a dúvida e o outro é a fé. E você é governado por um ou pelo outro. E ele diz, a altura a qual você pode voar depende da fé que você tenha. Porque primeiramente tem que haver fé. Veja nesse quadro aí, da estatura de um varão perfeito, que a fé é o alicerce. A fé é a base. E sobre a fé é que você pode construir este edifício. E você pode crescer. Crescendo, acrescentando a sua fé, a esperança, e etc, e etc. Então, amados, na mensagem Porque Clamas fala, o profeta de Deus diz assim, como sabemos agora, como me perguntou um homem há alguns minutos atrás, acerca da vinda e do rapto. Isso quer dizer acerca da vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento. Sabemos que temos vivido o tempo. O tempo do rapto está à mão. E estamos buscando uma fé de rapto. Uma fé de arrebatamento. O profeta disse uma fé que junte as igrejas
e lhes dê alguma força sobrenatural para que possa mudar estes corpos nos quais vivemos. Porque esta carne e este sangue não pode herdar o reino de Deus. Então vai haver uma transformação, vai haver uma mudança. Paulo disse, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá para transformar este corpo abatido, para ser um corpo glorioso como o seu. Amém. Para transformar este corpo cansado, exausto, como ele transformou Sara e Abraão. Aleluia. Ele vai nos dar um novo corpo para sermos arrebatados. Então nós estamos, amados, em busca desta fé de rapto. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é por qualquer coisa que você ouve que a sua fé é acrescentada, mas a maioria das coisas que ouvimos, o que ela faz é denigrir a nossa fé. Vamos mais uma vez voltar aqui na mensagem, a mensagem da graça, onde o profeta disse, nós acabamos de passar pelas 7 eras da igreja e aprendemos que estamos na última, na era da igreja de Laodiceia. Então vejamos, amados, que o tempo está findo. Isso não é uma história, isso não é um argumento humano para constrangir as pessoas ou para fazer medo em alguém, mas a verdade é que passamos por as 7 eras da igreja, chegamos no finalzinho desta última era, e ela vai terminar com a vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar os seus eleitos, os seus escolhidos. Nós vemos a palavra de Deus fazendo esta junção. As 70 semanas de Daniel, a última semana foi partida no meio. Os 3 primeiros 3 anos e meio, que é a metade da semana, ela se cumpriu no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus pregou por 3 anos e meio. Muito bem, então houve o Calvário, houve a crucificação. E dali para cá, deste outro lado do Calvário, nós estamos vivendo não mais sobre a lei, mas sobre a graça. Muito bem. Então está faltando a outra metade da última das 70 semanas, que foi partida no meio. Então, entre uma metade e a outra estão as eras da igreja. E nós chegamos agora no finalzinho da última era. E o profeta diz, ela terminará com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vem e rapta a sua noiva para a glória. Então haverá os outros 3 anos e meio que vai se cumprir no período da grande tribulação. E durante esse tempo, a noiva que foi arrebatada estará com o noivo na festa das bodas, festa de casamento, 3 anos e meio de festas nupciais. E depois que vencer os 3 anos e meio, enquanto esses 3 anos e meio passa, o mundo estará passando pela grande tribulação. Quando terminar este período, então Jesus voltará com a noiva para 1 milênio, para uma lua de mel. Então, amados, passamos pelas 7 eras da igreja
e chegamos nessa última era, que é a era de Laodiceia, quando a igreja seria indiferente. É isso verdade? Quando a igreja seria indiferente. Indiferente com o que, irmão Brana? Indiferente com a palavra de Deus. Indiferente com o mandamento do Senhor. Ela ficaria fria, ela se denominaria e se organizaria. E as organizações tomariam isto e o devorariam. Veja bem, a igreja se tornaria fria, indiferente, se denominaria, se organizaria, e as organizações tomariam isto e o devorariam. Eu quero que vocês raciocinem comigo, para vermos se isto é ou não é a verdade. É uma lástima falar sobre estas coisas, porém é a verdade, é o que tem acontecido. Para as organizações, as denominações, o que era pecado uns anos atrás não é mais pecado. A coisa toda se modernizou, mas Deus permanece sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eles falam, não, mas nosso Deus é um Deus tão bom, e Ele sabe que nós estamos vivendo numa era moderna. Na verdade, Ele é um Deus bom, mas Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que vela pela sua palavra. E uma lei sem penalização não é lei. Não é isso verdade? Uma lei que não tem uma penalidade, então não é lei. O profeta disse, se ali há um semáforo naquela esquina, e aquele semáforo está vermelho, dizendo para você parar e dar lugar para o outro passar. Porém, você avança o sinal vermelho e você não recebe nenhuma penalidade. Então, aquele semáforo não deveria nem estar ali. Tem que haver uma penalidade. Então, nosso Deus, Ele é um Deus bom, na verdade, mas Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de juízo. E aquilo que o homem planta, ele vai colher. Aquilo que ele semeia, ele vai colher com certeza. A Bíblia diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele colherá. E se a pessoa tem discernimento, não vai plantar vento, esperando colher bonança. Não é isso verdade? Se ele planta vento, ele pode esperar que vai colher uma tempestade. Porque se semeia um punhadinho e colhe um embornal ou então um balaio cheio. Não é isso verdade? Então, amados, Deus é bom, mas Ele é um Deus de justiça. Então veja, passamos pelas eras da igreja, chegamos na última era, essa era da igreja de Laodiceia, quando a Bíblia diz que ela seria morna, seria uma igreja do mais ou menos, um pouco com Deus e um pouco no mundo, não é? Todos se tornariam crentes Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Mas você que tem alcançado de Deus essa graça, essa revelação, você tem discernimento. Então, irmão Brana disse, mas há uma promessa, que lá haveria um remanescente. Isso quer dizer, poucas pessoas, um grupinho de pessoas, lá haveria um remanescente.
Lá haveria uma igreja que estaria espalhada por todos os lados, mas Deus a ajuntaria. É o que Deus está fazendo, ajuntando os seus escolhidos através desta mensagem. Porque há um só Senhor, um só Deus e uma só fé. Haverá apenas um rebanho, e esse rebanho estará neste aprisco. Amém? Então lá haveria uma igreja que estaria espalhada por todos os lados, mas Deus a ajuntaria e a raptaria para a glória. Amém? Um pequeno grupo santificado em algum lugar, esperando no Senhor. Eu me sinto feliz em me encontrar no meio desse pequeno grupo. Aleluia! Esse grupo que é um grupo santificado, é um grupo separado do mundo, um grupo de pessoas que não fumam, que não bebem, que não mentem, que não roubam, que não faz nada que desagrade a Deus. Um grupo de pessoas que não vão à praia nesse tempo de verão, nesse tempo do calor. Um grupo de pessoas que se entregaram a Deus e procuram viver. Eles moldam suas vidas através da palavra. Não importa o que o mundo diga, não importa o quanto critiquem, o quanto zombem de nós, o quanto criticam e zombam de nossas irmãs, por não cortar os seus cabelos, por usar vestimentas decentes. Não importa o que eles digam, o importa é o que Deus pensa e o que Deus fala através de nós. Então veja, mas Deus ajuntaria esse pequeno grupo, lá haveria uma igreja que estaria espalhada por todos os lados, mas Deus a ajuntaria e a raptaria para a glória. Um pequeno grupo santificado em algum lugar, esperando no Senhor. Você faz parte deste pequeno grupo, pela graça de Deus, não é? Pela misericórdia do Senhor, pelo seu grande amor com que Ele muito nos amou. A Bíblia diz que estando nós mortos em nossas ofensas, Ele deu seu Filho para morrer por nós a seu tempo. Na mensagem adoção espiritual, o profeta diz assim, que se formos bem comportados, num destes dias, Ele virá e nos levará para a glória. Se formos bem comportados, sejamos comportados, aleluia. Façamos isso de coração e alma, não como obrigados, não como constrangido a fazer, mas fazer isso de coração e alma, fazer isso com gozo, com alegria no Senhor, porque muito mais que isso Ele fez por nós. Agora, amados, vamos um pouquinho aqui na mensagem. Discernindo o corpo do Senhor. O profeta mostra para nós que o cristianismo é uma experiência de vida. Aliás, ser cristão é ser como Cristo. Então ele diz assim, Paulo, nessa escritura que lemos, carta do apóstolo São Paulo à igreja de Coríntios, Paulo não estava disputando com eles por haver tomado a comunhão. O ato deles estava bem, era um mandamento do Senhor, estava correto. O ato deles estava bem, porém seu discernimento estava mal. Estava faltando para eles discernimento. Você leia aí 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, você vai ver como que eles faziam. Paulo disse assim que vocês reúnem não para melhor, mas para pior. Meu Deus.
Então o ato estava bem, porém, eles não tinham discernimento, o discernimento deles estava mal. O tomar a ceia do Senhor é um mandamento do Senhor, porém tomá-la indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, é onde está o erro. Estes cristãos estavam tomando a comunhão e não estavam vivendo a vida. Era uma pedra de tropeço no caminho de muita gente. O profeta disse: eles não querem serem crentes, mas eles ficam olhando para a vida dos crentes. Eles ficam vigiando os crentes. E a mínima coisa que o crente faz, eles apontam o dedo. Olha lá, diz que é um crente. Vocês estão vendo o que foi que ela fez? Diz que é crente. E aí não fala que é só ela, não, está vendo? É os crentes. E de fato eles estão certos, porque um crente, aonde quer que ele esteja, ele está representando toda a igreja. Então eles estavam tomando a comunhão, porém não estavam vivendo a vida. O cristianismo é uma vida e uma experiência e uma vida. E esses cristãos estavam vivendo qualquer classe de vida e dando mau exemplo de sua profissão de fé. E Paulo disse: por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Entristece o Espírito Santo aqui, entristece o Espírito Santo ali, e de repente aquele crente está anêmico, desanimado, desencorajado, parece que não vale a pena, não sabe o que é certo e o que é errado, e por causa disto, vêm as enfermidades, atrai as enfermidades, porque o diabo está aí para fazer isso. Então a Bíblia diz que muitos doentes e muitos que dormem. E o profeta diz: isto é, que estão mortos espiritualmente. Esses que dormem, não é aquele sono para descansar o corpo físico, não. Mas é um sono espiritual. Está morto espiritualmente. Isto é, que estão mortos por não haverem discernido o corpo do Senhor. E nós que nos chamamos cristãos, não temos o direito de tomar a comunhão, a menos que estejamos vivendo acima da reprovação do mundo. Agora, amados, isso não foi apenas ou somente para a igreja de Coríntios. Isso não foi apenas lá para eles nos dias passados, isso é para nós também. Porque pertencemos ao mesmo corpo, do qual o Senhor Jesus Cristo é o cabeça. Então nós que chamamos cristãos, nós que tomamos o nome de Cristo, não temos o direito de tomar a comunhão, a menos que estejamos vivendo acima da reprovação do mundo. Não temos nenhum direito. Ele repete: a comunhão é para aqueles que estão vivendo justamente como um exemplo do cristianismo. Amém. Irmão Branham diz assim, citando as Escrituras, que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E o Senhor Jesus disse: ninguém acende uma luz e a coloca debaixo do alqueire, mas a coloca no velador para dar luz sobre todos os que estão na casa.
Então ele diz assim, ó, ali vai passando uma irmã, ali na calçada, na rua, e há alguma irmã, quem sabe uma crente denominacional, vendo a vida que aquela irmã vive, a vida que ela está levando, a vida que ela está vivendo, ela tem que dizer, olha, ali vai passando uma irmã, uma mulher, eu não entendo a religião dela, não. Ele diz que creem num profeta, o pregador deles lê um livrinho lá no púlpito. Eu não entendo a religião daquela mulher, mas tem uma coisa, viu? Se existe uma cristã, ali vai passando uma. O diabo tem que reconhecer. O diabo tem que reconhecer que ali está passando uma filha de Deus. Se vai passando um irmão, alguém tem que dizer, olha, não entendo a religião daquele homem. Mas tem uma coisa, se tem um cristão aqui nesta cidade, nesse bairro, onde nós vivemos, ali existe um cristão. Porque o seu testemunho fala mais alto que suas próprias palavras. E o profeta diz, não pule mais alto do que aquilo que você vive. Há uma responsabilidade, mas há também uma recompensa. Amém. E a recompensa é muito grande. Vale a pena negar a nós mesmos, né? Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Amém. Então o profeta continua dizendo, a comunhão é para aqueles que estão vivendo justamente como um exemplo do cristianismo. E a pior coisa que há no mundo é uma pessoa que trata de personificar algo. E há muito disso no mundo hoje. É verdade. Diz que é crente, diz que é cristão. E aí, que Deus tenha misericórdia. Eu ouvi esta semana, antes de ontem à noite, porque ontem eu não estava em casa, mas ainda quando eu cheguei lá de Ivaiporã, era 10 horas da noite, ainda pude ouvir, o caboclo está lá no bar pregando para os outros, bêbado feito um, e pregando. Dizem que é pastor de uma igreja. Misericórdia. Então o profeta disse que isso é a pior coisa que há no mundo. Uma pessoa que trata de personificar algo, dizendo que é cristão, e porém está dando esse exemplo, né? E há muito disso no mundo hoje. Não é só o que fazemos neste dia. Nós somos culpados do mesmo crime pelo qual Paulo estava repreendendo a igreja de Coríntio por tratar de fazer algo que o Senhor tinha mandado sem discernir o corpo do Senhor. Agora veja, e o corpo do Senhor são os crentes. Não é o pão que nós partimos na ceia. Aquele pão simboliza o corpo do Senhor, mas o corpo do Senhor são os crentes. Cada um de nós individualmente somos membro deste corpo, e Jesus é a cabeça deste corpo. Amém. E o corpo do Senhor são os crentes. Mas hoje estamos fazendo coisas sem discernir a palavra de Deus. Devemos ter discernimento de tudo que fazemos. Isso devia ser medido pela palavra de Deus. Amém. Tenhamos discernimento, porque disso vai resultar o nosso destino eterno. Estamos colocados diante do livre-arbítrio, tal como Deus fez com Adão e Eva. Os colocou diante do livre-arbítrio. Eles poderiam, ou era para eles viver eternamente. Deus não criou o homem para o homem morrer, por isso temos medo da morte. O homem era para viver eternamente, porém Deus estabeleceu ali uma lei.
Deus deu uma ordem, porém Deus já sabia o que eles iriam fazer. Mas em Deus estava o desejo de ser Salvador. Amém. Em Deus estava o desejo de ser curador. Como ele poderia ser Salvador se não tinha ninguém perdido? Como ele poderia ser curador se não haveria ou não houvesse ninguém doente? Então Deus deu para eles o livre-arbítrio, o direito de escolher, tal como ele tem dado para cada um de nós, o direito de escolher. Deus não obriga o homem a fazer nada. Deus quer que o homem venha de livre e espontânea vontade. Amém. O profeta diz, hoje em dia, a gente tem mudado em grande maneira e algumas vezes confiam mais no que diz a igreja do que no que diz a palavra. Eles creem, então, que a igreja tem mais direito de discernir o nosso caso do que a própria palavra de Deus. Por exemplo, pode ser que a igreja diga, o tempo dos milagres já passaram. Mas eles não falam isso hoje não, porque eles são operadores de milagres. É verdade. A gente pode falar isso sem medo de errar. São operadores de milagres para encher a sacola de dinheiro. Toma o nome de Jesus só para apagar o seu brilho. Então, hoje eles não falam que o tempo de milagre já passou. Eles falam assim, não existe profeta para esse tempo. Os profetas durou somente até João. Mas que tal Malaquias 4? Que tal São Mateus 17, versículo 11? Jesus afirmou, dizendo, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E depois ele disse, em verdade vos digo que o Elias já veio, falando de João Batista, mas não o reconheceram, mas fizeram tudo quanto quiseram. E assim farão também padecer o Filho do Homem. Mas ele falou de um Elias que viria e restauraria. João Batista não restaurou nada. Ele veio para converter o coração dos pais aos filhos, para preparar o coração daqueles pais judeus para receberem o Messias. Ele veio para introduzir o Messias para eles. Porém, o Elias prometido para esta era, antes do grande e terrível dia do Senhor, viria para restaurar todas as coisas, para restaurar a palavra que as igrejas foram deixando aos poucos, e injetando doutrina de homem, ensinamento de homem, ao invés da palavra de Deus, foram modificando tudo, mas o Elias veio e restaurou, começando com o batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único batismo bíblico que existe. Eu fico admirado, como pode? Depois que a mensagem chegou, esse povo fica ali preso no que a igreja está dizendo, ao invés de correr para o que a palavra está dizendo. É um propósito de Deus. Então veja, por exemplo, pode ser que alguém ou que a igreja diga, os tempos dos milagres já passou. Desculpe, irmãos, mas catarrinho ali na garganta. E muitas pessoas crerão nisso, porque eles pensam que a igreja sabe muito mais acerca disto do que o próprio Espírito Santo que escreveu a palavra. Portanto, não somos capazes de discernir as coisas de Deus. Em certa ocasião, o Senhor Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso quer dizer, não pode compreendê-lo.
Em outras palavras, você não pode discernir o reino de Deus até que não nasça de novo. Então você olha para si mesmo e você pode crer que você passou pelo processo do novo nascimento. Amém? Porque você pode ver o reino de Deus. Você pode ver o Pai no Filho, o Filho no Pai. Há gente que vem e diz que aqueles dias, que aqueles que têm aceitado a experiência do batismo do Espírito Santo são fanáticos, ou algum outro nome malvado que o diabo tem posto sobre a igreja, ou chamá-los de santos roladores. O profeta disse: eu tenho pregado no mundo todo e nunca vi um santo rolador. É um nome que o diabo colocou na igreja do Deus vivo. Às vezes a gente não tem discernimento verdadeiro. Eles têm medo disto. Não sabe você que nosso Senhor foi publicamente declarado, proclamado como sendo uma pessoa louca? Os fariseus, a hierarquia da igreja disse: este homem está fora de si, ele tem um demônio e está louco. Esta palavra louco significa demente. E se ele chamaram demente, se a ele chamaram demente, quanto mais será com seus discípulos? Porém, Paulo disse a Agripa: conforme o caminho que chamam heresia, loucura, eu adoro o Deus de nossos pais. Estou contente nesta noite de poder estar de mãos dadas com ele, de mãos dadas com Paulo, com os demais apóstolos do Senhor, e agora de mãos dadas uns com os outros que creem nesta verdade que nos tem sido revelada. O profeta disse: eu estou contente, e nós estamos também. Estou contente nesta noite em poder estar de mãos dadas com ele, no caminho que a igreja moderna chama fanatismo. Esse é o caminho no qual eu adoro a Deus. Aqueles que o chamam hereges não estavam discernindo o corpo do Senhor. Aqueles que o chamaram hereges não estavam discernindo o corpo do Senhor. Isto é, a igreja do Deus vivo. Eles não tinham discernimento. E a igreja nesta noite é chamada louca, porque as pessoas não têm discernimento. Eu às vezes fico pensando assim, as pessoas passam aí na rua, nessa avenida, e olha para cá e vê esse grupinho de pessoas, né? Vê alguns que vêm de longe com dificuldade, de bicicleta, e de motocicleta, e uns vêm de mais perto, outros de mais longe. E eles falam: esse povo são loucos. Não tem uma igreja lá mais perto daquele irmão? O irmão ali mora bem em frente a uma igreja. E é chamada uma igreja pentecostal, né, irmã Marlene? E vocês saem de lá e vêm para aqui com dificuldade, com chuva, com frio, né? De moto, etc. Né? Eles passam aí e olham assim: mas eu conheço aquele rapaz, ele mora lá. E em frente à casa dele tem uma igreja. E tem bastante gente lá. Em vez dele ficar lá, ele vem para cá. Eles não têm discernimento. Mas você tem esse discernimento espiritual. Aleluia. Você sabe em quem você tem crido. Lá tem uma igreja, mas não tem a palavra. Eles têm a igreja, mas não tem Jesus lá dentro. Eles expulsaram Jesus, porque Jesus é a palavra. Por isso Jesus está batendo na porta, né? Querendo entrar, mas eles não abrem a porta. Já vamos concluir. Aqueles que o chama fanatismo
Esse é o caminho no qual eu adoro a Deus. Aqueles que o chamam hereges não estão discernindo o corpo do Senhor. Isto é a igreja do Deus vivo. E a igreja nesta noite é chamada louca, porque as pessoas não têm discernimento. Se um homem é nascido de novo, e você me diz que você tem nascido de novo e não crê que a cura divina é uma promessa de Deus, e tampouco crê que o batismo do Espírito Santo é uma promessa para as pessoas hoje em dia, então eu teria que dizer que seu nascimento foi de um espírito errado, porque o Espírito Santo disse que esta promessa é para vós, para vossos filhos e para aqueles que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém. Você está aceitando isso pelos conceitos intelectuais. As pessoas estão tomando a palavra de alguém mais e não têm o discernimento. Não podem discernir entre o bem e o mal. Estou pensando que muitos de nossos gigantes intelectuais, não nós, mas muitos gigantes intelectuais, o povo de Deus nunca tem sido grandes intelectuais. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sábios neste mundo do que os filhos da luz. Deus compara seu povo com as ovelhas. Eles não são sábios nem inteligentes. Ele as mantém dessa maneira para poder guiá-los. Se você trata de usar o seu próprio pensamento intelectual, você imediatamente excluiu Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Porém, estamos vivendo num grande dia intelectual. Meu Deus, que o Senhor nos segure, nos mantenha em sua palavra. Amém. Se eles soubessem, se eles tivessem discernimento, se eles tivessem a graça de Deus de alcançarem a revelação do que Deus está falando nesse dia presente, todos eles correriam para cá, com certeza. Mas a Bíblia diz: não depende de quem quer nem de quem corre, mas depende de Deus, que usa de misericórdia. Valorizemos isto, meus irmãos. Sejamos cuidadosos nos nossos afazeres. Sejamos cuidadosos em cada passo do caminho a ser dado, porque estamos aguardando essa bem-aventurada hora da volta do Senhor Jesus Cristo. Não sabendo o dia e nem a hora, porém crendo que Ele virá, então vamos viver uma vida separada do mundo. Separada totalmente do mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está neles. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. E o mundo passa com suas concupiscências. Mas quem faz a vontade do Senhor viverá para sempre. Fique no seu lugar, minha irmã. Vigie pela palavra de Deus. Fique no seu lugar. O que o Senhor Jesus tem nos ensinado? Se alguém quiser que você caminhe com Ele 1 milha, vai 2. Se alguém quiser te tirar a capa, dele também a túnica. E ele vai mais longe. Se alguém te bater na face, vire o outro lado. Grande Deus, ajuda-nos, ó Pai. Precisamos de Ti.
nessa hora tão tardia em que nós estamos vivendo. Estamos neste mundo, Senhor, que segundo a sua palavra, ele jaz no maligno. O mundo está tendo, melhor dizendo, o diabo está tendo o controle deste mundo. Ele é o governante. Por isso nós temos esses prós e esses contra que os nossos olhos podem contemplar. Vemos, ó Deus, o cumprimento de sua palavra, um contra o outro, pai contra filho, filho contra pai. Dentro da própria igreja, um irmão contra o outro, grupos um contra o outro. Senhor, mantém-nos em tuas mãos de poder e deixa-nos continuarmos, ó Deus, sugando as suas forças, as forças de sua promessa, enquanto nós peregrinamos aqui aguardando aquele grande dia. Te pedimos e somos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém.